Bom dia. Marcos 2, a partir do versículo 18. Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 18. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram ter com Jesus e inquiriram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Explicou-lhe Jesus: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto o têm consigo? Então o que acontece? Os discípulos de João Batista, os dos fariseus, né, de forma geral, vieram até Jesus e perguntaram, falaram: olha, por que os discípulos de João Batista jejuam? Os discípulos dos fariseus jejuam. E por que os seus não jejuam? Por que você não manda eles jejuar, né? Não exigem deles que eles jejuam? Jesus respondeu, falou: escuta, como é que pode o convidado, os convidados noivo, jejuar enquanto tem consigo? Mais ou menos assim, como é que eles podem estar fazendo jejum, deixando se alimentar, quando estão junto com o noivo, nas bodas ali, na festa, né? Como que alguém vai fazer um jejum? Você numa festa, num banquete, você não vai jejuar. Estou num banquete, não está jejuando aqui. Não existe isso. Porque existia uma tradição na lei, antigamente, sempre está jejuando. Isso até a vinda de Jesus. Jejuava por N motivos. E eles não tinham entendido ainda que agora mudou, não era a lei, agora era Jesus, era a graça. Na lei, jejuava para conseguir isso, para conseguir aquilo, para todos os motivos, apesar de não jejuar pelo motivo certo. Agora vem Jesus, não vai nos ensinar qual que é a função do jejum. Não aquela antiga tradição, aquele antigo mandamento. Como eles ainda estavam presos ainda na antiga lei, então por que os discípulos dos outros jejuam e os seus não? Não, porque como é que pode estar na festa, num banquete e estarem jejuando? Não é possível. Não é possível. Jesus continuou falando, olha, no versículo 20, contudo virão dias quando o noivo lhe será arrancado, então nessa ocasião jejuarão. Olha, presta atenção, se você está, Jesus estava com eles, por que eles iriam jejuar? Eles tinham Jesus. Os discípulos tinham Jesus. Para que jejuar? Ele falou, mas tem dia que vai ser tirado. Quando eles não tiverem o noivo, que é Jesus, não tiver o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aí vão jejuar. Porque a função do jejum não é para conseguir bênção essa, bênção aquela. Vou jejuar para me conseguir passar no concurso. Eu vou jejuar para me restaurar meu casamento. Eu vou jejuar para minha esposa ser liberta por aquilo. Não, isso não funciona. Essa exigência era da antiga lei, agora não. A função do jejum é quando nós sentimos a ausência do Senhor. Quando nós sentimos que a nossa carne está forte e o nosso espírito está fraco. Então nós temos que buscar o Senhor, procurar nos aproximar do Senhor. É essa que é a função do jejum. Enquanto eu tenho Jesus, o noivo está aqui, eu estou bem espiritualmente, por que eu vou jejuar? É ilógico. É ilógico, o noivo está aqui. Se eu estou sentindo a presença do noivo, eu estou bem espiritualmente,
Não tem por que eu jejuar, ao contrário. Está me alegrando sempre. Mas eu senti o afastamento do Senhor. Eu senti essa fraqueza espiritual. Eu vou jejuar agora. Então eu vou jejuar. O noivo, eu não estou sentindo a presença do noivo, vou jejuar. Antes disso, não. As pessoas ainda ficam hoje, hein, jejuando por N motivos, igrejas, denominações, líderes, mandando jejuar por isso, por aquilo, jejum das causas impossíveis. Isso tudo é balela. A única função do jejum é enfraquecer a nossa carne, nos humilhar diante do Senhor para nós crescermos espiritualmente. Não é pelo fato de eu ficar com fome, com sede, aqui que Deus vai curar fulano ali. Ou que Deus vai me dar uma bênção ali, fazer eu passar um concurso, restaurar meu casamento. Não é por isso. Não, eu estou jejuando pela vida de fulano. Você não pode jejuar pela vida de ninguém, você só jejua pela sua vida. Então tem umas crendices, o nome disso é crendice. Porque o povo não lê a Bíblia, não medita. Se você meditar, você vai ver que não é impossível. Basta você ter um pouquinho de inteligência. Você vai perceber isso, que não tem como jejuar pela vida de ninguém. Então tem muito evangélico, não estou jejuando pela vida de fulano. Não, você não está jejuando pela vida de ninguém. Conclusão, jejum nem para você mesmo está servindo, porque você não está jejuando de maneira correta. A função do jejum hoje, na graça, só nos humilharmos diante do Senhor, enfraquecermos a nossa carne, fortalecer o Espírito, buscarmos o noivo, procurarmos enchermos a presença do Senhor, termos Jesus é a nossa vida, temos o Espírito Santo de Deus. Jesus falou, contudo virão dias que vão jejuar, quando você não está aí, você jejua. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porquanto o remendo novo forçará, o tecido velho rasgará, ainda mais aumentando a ruptura. Assim como não há pessoa que deposite vinho novo em recipiente de couro velho. Caso faça, o vinho arrebentará o recipiente, e dessa forma, tanto o vinho novo quanto o recipiente se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em um recipiente de couro novo. Jesus falou, olha, ninguém vai pegar uma roupa velha, né? E vai colocar um remendo nela de um pano novo, porque vai aumentar, gente. É lógico, a roupa velha vai rasgar mais ainda. No final, que vai estar toda rasgada, vai sobrar só um pedaço ali do pano, do remendo novo que nós colocamos. Ou também você não vai pegar uma vasilha de couro odre, uma vasilha de couro, para colocar, para guardar vinho naquela época. Então, falou, você não vai pegar uma vasilha velha de couro, né? Aquela de couro ali, geralmente era couro de cabrito, outro. Você não vai pegar uma vasilha dessa de couro e guardar um vinho novo. O que é vinho novo? Era um suco novo, ali ainda em fermentação. Conclusão, se você colocar, vai arrebentar, que ele já está velho, já está desgastado. Ainda como está em fermentação, ainda aquele suco de uva, vai arrebentar. Então é necessário colocar, então, esse suco de uva, porque quando a Bíblia nos fala sobre vinho, está se referindo ao suco de uva, eu tenho explicado, esse suco de uva concentrado, em concentração. Você pega, então, o suco de uva novo, agora, isso vai colocar no recipiente novo, com uma vasilha de couro ali, mas nova, para aguentarem. Senão, se for um velho, vai arrebentar as duas. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está dizendo assim, é impossível você tentar colocar a lei de Moisés, a antiga lei, agora na graça. Que não tem condições
de você pegar aqueles mandamentos antigos da lei e tentar colocar na graça. Esses mandamentos de jejum por isso, por aquilo, foi da antiga lei. Agora, na graça, não se pode colocar. Agora, com ele, não se pode colocar. Ele está mostrando de maneira clara. Veja que ele chegou a desenhar, só não entende quem não quer. É isso aí. Olha, a antiga lei, uma coisa, lá fazer isso agora não. Não tem condições de pegar um pedaço, um pouco ali do mandamento da antiga lei e tentar colocar aqui agora na graça. Vinho novo, odres novos. Não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe os preceitos de Jesus, o Evangelho, numa antiga lei, que não tem condições. É isso que ele está nos dizendo. O versículo 23. E aconteceu que passava Jesus num dia de sábado pelas plantações de cereal, e os seus discípulos, enquanto caminhavam, começaram a colher algumas espigas. Então os fariseus advertiram-no: vê por que teus discípulos fazem o que não é permitido ao sábado. Mas ele esclareceu: nunca leste como agiu Davi e seus companheiros quando sofreram necessidade e tiveram fome? Na época do sumo sacerdote Abiatar, Davi entrou na casa de Deus e se alimentou dos pães dedicados à oferta da presença, que somente aos sacerdotes era permitido comer, e ofereceu também aos seus companheiros. E então concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Assim sendo, o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Então agora Jesus está falando com ele, mostrou para ele a questão do jejum, qual que é a função do jejum, senão a de se humilhar, fortalecer espiritualmente. E agora ele está andando, como ele sempre estava andando, se movimentando, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o Evangelho. E enquanto ele está ali andando, os discípulos dele, né, era um dia de sábado, e segundo a lei, a antiga lei, dia de sábado não podia fazer nada, apesar que os próprios sacerdotes quebravam essa lei. Eles exigiam dos outros, mas eles mesmos não cumpriam. No dia de sábado você não podia fazer nada. Nem comida você tinha que fazer. Se a comida tinha que deixar a comida pronta para no sábado você comer. E tem muita gente que quer ainda seguir esse tipo de coisa. Os adventistas dizem que fazem isso, guardam o sábado. Mas nós encontramos adventistas nas ruas, supermercado, dirigindo, não pode nada. Se quer seguir a antiga lei, tinha que ficar quieto. Em casa não podia fazer nada. Absolutamente nada. Né? Eu vejo adventista fazendo um monte de coisa e depois diz que guarda o sábado. Ah, não. Eles não somente fazem comida, às vezes saem, vão para restaurante em dia de sábado. Vão em lojas, fazem compras dia de sábado. Depois falam que respeitam o sábado. Faça-me um favor. E muito bem, então dia de sábado Jesus está ali andando de cidade em cidade. E os discípulos dele vão ali pelo meio. Ali tinha uma plantação, uma lavoura de cereal, e eles começam a colher os cereais e comerem. E alimentar, estavam com fome. Faço questão de dizer que eles não estavam fazendo nada ilegal, eles não estavam furtando, não roubando nada. Porque existia, sim, a determinação. Israel, todo mundo que plantava uma roça, qualquer coisa, as pessoas que estivessem com fome poderiam apanhar, comer. Não pegar para apanhar muito para levar para casa, não, poderiam apanhar e comer. E, quando na época da colheita, as pessoas colhiam, mas sempre deixava. Por exemplo, o que caía no chão deixava para quem necessitasse colhesse.
ficava ali umas espiguinhas, deixava, para quê? Quem necessitasse depois poderia vir apanhar, colher para eles comerem. Aí sim, vinha, apanhava do chão, agora as espiguinhas, preparava e levava para casa para comer. Era uma determinação. Então os discípulos não estão fazendo nada errado, eles estão passando, estão com fome, estão colhendo ali, debulhando e comendo. Não existe nada de ilegalidade. Mas os fariseus vendo, o que os fariseus estão questionando? Dizendo que eles não podiam fazer isso no dia de sábado. Falou que Jesus vê, os seus discípulos estão fazendo isso no dia de sábado. Aí Jesus foi explicar, falou, escuta, você não leu? Está nas escrituras. O que fez Davi? Porque os judeus sempre foram adoradores de Davi, né? Então Jesus já foi logo no âmago da questão ali. Falou, olha, você não sabe o que Davi fez? Davi, quando estava fugindo do Saul, do rei Saul, ele foi no templo. Em busca de alimento, não tinha outra coisa. A única coisa que tinha os pães da presença ou pães da preposição eram os pães que sempre colocavam ali, que só quem podia comer eram os sacerdotes. Estavam na presença do Senhor ali. Então, quando trocavam aqueles pães, tiravam aqueles, já estava ficando meio velho, colocavam outros pães novos que tinham ali, aqueles ali não podiam jogar fora, não. Só os sacerdotes poderiam comer. Quem estava de fora, não. Mas Davi fugindo com fome, chegou lá, o sacerdote deu para ele, falou, olha, a única coisa que eu tenho aqui que eu posso te dar é os pães que eu tirei. E Davi pegou os pães dele para comer, ele e os companheiros dele. Né? E foi até então, né? Nessa época também pegou ali a espada do Golias, né? Estava guardada no templo, ainda pegou a arma. Falou, eu tenho alguma arma? Não, só tem aquela espada. Ele falou, não, então tá, vou levar ela mesmo. Tá na história. Basta você ver. Então o que aconteceu? Se Davi, aqueles pães que era proibido comer, Davi, os companheiros dele estavam com fome. O sacerdote deu para ele comer. Depois, mais à frente, vamos ver Jesus falar. Falou, olha, misericórdia eu quero. Não sacrifício, não. Eu não quero que... não, por exemplo, seria vontade de Deus que Davi ficasse com fome, viesse morrer de fome e os companheiros dele. Não. Tem os pães que comessem. Jesus está dando exemplo. Quem é Deus? Nós temos que entender isso, compreender quem é Deus. Falou, olha, não tem isso não. Se Davi agiu, se ele foi comer o pão, agora como é que vocês vêm criticar? É mais ou menos isso. Ainda continua, no versículo 27 ele fala, então concluiu, o sábado foi criado por causa do ser humano, e não o ser humano por causa do sábado. Primeiro ser humano, depois então criou o sábado. Então foi por causa do homem, do ser humano, de todos nós. Não foi porque... não, nós fomos criados, Deus criou o homem porque existia um sábado. Não! É isso que Jesus está mostrando. O sábado, o domingo, a segunda-feira, a terça, foram criados exatamente porque existe o ser humano. Jesus conclui no versículo 28. Assim sendo o Filho do Homem é Senhor, inclusive do sábado. Então fica muito claro, se eu estou em Jesus, se nós estamos em Jesus, não tem essa de dizer que temos que guardar sábado. Aí os adventistas que guardam, que aos olhos do evangelho é uma seita, eles guardam sábado. Eles não estão em Jesus. Quando, anos atrás, não me lembro que ano foi, o marido da Ágata, procurado, ele foi meu ovelha, o casamento dele foi restaurado, aquela situação. A Ágata procurou, inclusive estava no Face, também me seguindo ali no Face, e eu coloquei ali um estudo, né, como sempre colocava um estudo, falando sobre o sábado. Ela leva
levantou nos tamancos, ela veio questionar. O evangelho não é para você brigar e discutir. Ela não quer aceitar, eu simplesmente a excluí. Ou senão eu nunca mais tive contato com essa senhora. E agora nós estamos vendo essas aberrações que ela anda falando, fazendo, né? Mostra exatamente isso, que ela nunca foi uma pessoa convertida, ela nunca conheceu Jesus. Eu estava mostrando aí. Muito bem. Então Jesus concluiu, assim o Filho do Homem é Senhor, inclusive, do sábado. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, de todos os dias. Nós temos que estar nele, obedecer a ele e não outra coisa. Evangelho de Marcos, capítulo 3. Marcos 3. Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiado uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Por isso observavam com toda atenção, a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus o homem da mão atrofiada. Levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles. O que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Novamente, Jesus, em um dia de sábado, entra no templo deles, né, dos religiosos, dos fariseus. E lá tinha um homem da mão atrofiada. E os fariseus estão ali olhando, falando, ele fica curando todo mundo, só queremos ver se ele vai querer curar esse homem aqui hoje em dia de sábado. Isso é um absurdo. Ele não pode fazer isso. Os sacerdotes estavam querendo viver ali um preceito da antiga lei. Né? Mas nós vamos ver mais à frente também, quando Jesus expõe a hipocrisia dos fariseus, dos sacerdotes. E eles estão ali falando, não, só quero ver se ele vai fazer, porque eles estavam procurando, a Bíblia nos fala aqui, que eles estavam procurando uma razão para acusar Jesus. Estão procurando uma razão, estão observando. Jesus sabia disso, sabia o pensamento deles. Então Jesus pega o homem e fala, vem cá, vem pra cá, fica aqui, levanta aqui. Porque eles ficavam geralmente assentados assim mesmo no chão, naquele costume deles. Pô, levanta, vem pra cá, fica aqui no meio aqui. O homem levantou e ficou ali. Aí Jesus olha para os fariseus, para todo mundo ali e falou, escuta, o que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar vida ou matar as pessoas? O que é permitido fazer no sábado? O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? Pergunta de Jesus. No entanto, eles ficaram calados, não falaram nada. Versículo 5. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e eis que sua mão foi restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus, iniciaram, em acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Jesus pergunta, né? O que tem que fazer no sábado, bem ou mal? Salvar vida ou matar pessoas? Eles não falaram nada, eles não responderam nada. Jesus, então, ficou triste com a dureza do coração destes, entristecido com a dureza do coração deles, e ordena
estica sua mão. Aí quando ele estica a mão dele já estava curada. Só enquanto Jesus falou, estica a mão. Curada a mão do homem. Quando aquilo aconteceu, né? Aí o que aconteceu? Os religiosos se uniram. Os fariseus, os herodianos, saduceus, reuniram já para tramar um jeito de matar a Jesus. Os religiosos. Não, tem que ser assim. Tem que ter dessa maneira. É interessante, vamos falar sobre os adventistas, que se um filha deles, ou eles se machucarem, sai correndo para ir para o hospital. Eles buscam socorro. Eles não ficam esperando dar o domingo para ir para o hospital. Deveriam ficar então. Os religiosos exigem uma série de coisas que não está em Jesus. Não. A mulher não pode usar calça comprida. É uma prisão que eles querem trazer para as mulheres. Não tem? Jesus não disse isso. O Evangelho de Jesus não fala sobre isso. Mesmo porque naquela época ali não existia calças. Não pode fazer isso, não pode. Vamos olhar em Jesus. Nós falamos um dia desse, em Jesus nós temos liberdade. Há liberdade em Jesus. Há liberdade em Jesus. Então, aqui nós vimos que no versículo 6, que eles juntaram estavam conspirando, uma conspiração contra Jesus e tramavam um meio de condená-lo à morte. Tramando, vão matar ele para que ele seja morto. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar. E uma numerosa multidão vinda da Galácia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas provenientes da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias da cidade de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passe a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espírito imundo o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelasse quem era ele. Então o que acontece? Jesus vai para o lado do mar ali, vai em direção ao mar. A numerosa multidão, multidões seguindo Jesus, de várias partes, do lado lá do Rio Jordão, e está todo mundo ali seguindo Jesus, porque tinha ouvido falar que Jesus estava curando, estava libertando, então o povão vinha. Já trazia os enfermos, trazia pessoas que estavam endemoniadas, e os demônios, quando chegavam perto, quando ouviam Jesus, eles mesmos já se manifestavam e começavam a falar: não, tu és o Filho de Deus. Jesus não sai, vai embora logo, expulsava ele e não deixava ele falar. Não tem negócio de demônio ficar falando nada, não. Jesus cortava e expulsava logo. Aí Jesus chega para o discípulo e fala: escuta, deixa pronto para mim sempre um barquinho, porque a multidão ficava oprimindo Jesus, Jesus não tinha nem movimentos. E também ficava difícil estar falando aqui e todo mundo espremendo para os outros ouvir. Então ele falou: não, tem um barquinho, porque Jesus entra nos barquinhos, a função do barquinho é essa, e ficava aqui no meio no mar aqui.
ali na praia, e ele falando de frente para as pessoas. E aí ele tinha liberdade, porque ele estava no barco, ele tinha liberdade de movimento. Então, por isso que ele mandou trazer sempre o barquinho. Falou, olha, traz o barquinho. Eu apertava, ele entrava no barquinho, ficava ali na praia, dentro do barco, e as multidão, todo mundo ali na praia, ali uns até já molhando os pés e tudo mais, querendo falar com Jesus, e de lado da praia, ali, do barco ali, Jesus pregava, Jesus ensinava, Jesus expulsava os demônios, Jesus libertava as pessoas. Por isso que você falou assim, tem sempre um barco aí perto. De acordo com a multidão, aumentava, tudo começava a espremer, ele ia para o barco e pregava o evangelho, trazia as boas novas, as boas notícias, e expulsava os demônios. Quando os demônios se manifestavam, você tirava ali, ele repreendia. O demônio começava a falar, não, você é filho de Deus. Falou, não, tá, vai embora, cala a boca, não fala nada. Porque os espíritos dos demônios sabem tudo o que está acontecendo. Eu vejo muitas pessoas hoje sendo enganadas por falsos profetas. Na verdade, tem pessoas endemoniadas, né? Estão fazendo coisa, não, eu sei que aconteceu isso, você fez isso e isso. Não, é de Deus, glória. Não é de Deus. Os demônios sabem tudo o que aconteceu, o que está acontecendo. Vamos aprender a nos fundamentar no evangelho, não vamos deixar nos enganar, não. Tem muita gente que está sendo enganada, tem muita gente que se diz evangélica, muita gente frequentando o templo, eles são enganados o tempo todo. Nós temos que estar aqui. Aqui nós conseguimos discernir tudo. Bom? Muito bem, nós fomos hoje até o Evangelho de Marcos, aqui no capítulo 3, até o versículo 12. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 13. Amanhã, então, nós entraremos em Marcos 3, versículo 13. Ok? Todas as dúvidas, nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.